Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos estudar sobre os elementos estruturais das histórias em quadrinhos e tirinhas. Então, para iniciar, eu irei fazer algumas perguntas para vocês. Você já percebeu que nas histórias em quadrinhos existem alguns elementos que auxiliam o entendimento da narrativa? Você sabia que a organização sequencial de imagens é importante? Já percebeu que os artistas utilizam esses recursos gráficos nesses gêneros textuais para trazer o leitor para dentro da história contada? Vocês sabiam? A narrativa visual. A narrativa visual nas histórias em quadrinhos são aquelas imagens, aqueles desenhos que vocês podem observar. Existem histórias em quadrinhos em que a imagem é mais importante do que o texto escrito. Algumas histórias em quadrinhos têm somente a imagem e ainda assim se tornam atraentes. Por quê? Por conta do desenho, por conta do colorido, por conta do enredo, da narrativa. Então, vamos analisar alguns elementos importantes na construção das histórias em quadrinhos e tirinhas? O título. O título ele é muito importante na história em quadrinhos, porque ele vai nos dar uma base do que vai ser essa história, do que essa história vai nos contar. Aqui nós temos um exemplo de história em quadrinhos, de um título. Cascão e Cebolinha em Amizade. Esse é o título da história em quadrinho. E aqui vocês podem observar o que se passa em cada quadrinho, a ação que se passa em cada quadrinho. Os personagens também são super importantes porque eles contam também a narrativa através das expressões. Aqui nós temos uma tirinha em que os personagens, no primeiro quadrinho, eles aparentam estar bem felizes e sorridentes. Já no segundo quadrinho, os personagens, eles estão meio que espantados com algo. E no terceiro quadrinho, o desfecho da história, né? O quadro ou o requadro. Então, o quadro ou requadro, ele é uma moldura que envolve as histórias em quadrinhos e tirinhas. E dentro dela fica desenhada uma cena que vai compor a história a ser lida. Aqui nós temos um exemplo de história em quadrinhos, um exemplo de um requadro. Nós temos a calha. A calha é esse espaço que ele pode ser maior ou pode ser menor. O espaço maior ele vai indicar que a ação do personagem ela foi devagar. No espaço menor vai indicar que a ação do personagem foi rápida. Nós temos o balão. O balão ele é um espaço utilizado para as falas dos personagens e existem diversos balões que é uma forma de comunicação dos personagens também. Nós temos o balão da fala do personagem. Nós temos o balão que vai expressar o cochicho do personagem, que é esse balão mais pontilhadinho. Nós temos também o que vai expressar o pensamento do personagem, o que vai indicar o grito do personagem, a fala de mais de um personagem. Quando o personagem teve uma ideia também vai aparecer essa lâmpadazinha que vai indicar que é uma ideia. Quando no balão aparece esse sinal de interrogação é porque o personagem ele está com dúvidas. E quando aparece esse sinal de exclamação é porque o personagem ele está admirado. Existem também os balões em que o personagem ele não consegue se expressar, que são esses pontinhos. E existem também balão em que o personagem ele vai estar choroso ou triste, aí vai indicar
esse balão. Tem também um balão com notas musicais que indica que o personagem ele está cantando. E nós temos também esse balão que indica quando o personagem está zangado. O balão coletivo. O balão coletivo é esse em que todos os personagens eles falam, eles expressam a mesma coisa, eles comunicam a mesma coisa, como aqui nessa tirinha da Mafalda. O pai tem razão, Mafalda. Nossos pais também disseram que cada país tem o direito de se governar como bem entender. Quer dizer que é verdade. Então aqui indica que todos os personagens falaram a mesma coisa. Nós temos também um balão duplo. O balão duplo é uma sequência da fala de um mesmo personagem, como nós podemos ver aqui nessa tirinha da Turma da Mônica. Vamos indo, Cebolinha, deixa de ser medroso. É só uma injeçãozinha para você sarar logo dessa dor de barriga. E nós temos também a onomatopeia. As onomatopeias, elas são figuras de linguagens utilizadas para reproduzir os sons existentes no mundo. Então, são vários sons, como aqui está indicando campainha e a onomatopeia é de ding-dong. Nós temos também essas outras onomatopeias, que compõem as histórias em quadrinhos. Nós temos as linhas cinéticas. As linhas cinéticas são aqueles risquinhos que aparecem em torno do personagem, quando o personagem ele está se movimentando. Aqui nessa tirinha nós temos um exemplo de linha cinética, quando aqui o Cebolinha ele está se movimentando. Aqui no primeiro quadrinho parece que ele vai desenhar algo. No segundo quadrinho aqui nós já podemos perceber que ele desenhou uma nuvem. E no terceiro quadrinho aqui ele desenha um sol. Então aqui nós temos exemplos das linhas cinéticas, que são várias linhas cinéticas que indicam o movimento dos personagens. Nós temos aqui a Mônica se movimentando, ela está com uma expressão de que está com raiva de algo. Então aqui nós temos as linhas cinéticas presentes nessa tirinha da Mônica, essa imagem da Mônica. Nós temos também os desenhos iconográficos. Esses desenhos, eles possuem uma característica com que está sendo representado, mas eles não correspondem ao objeto real, ou seja, eles são usados somente para compor o cenário da história em quadrinho. Então aqui nós temos um sol, nós temos também uma árvore. Esses desenhos geralmente eles aparecem nas histórias em quadrinhos, que é somente para compor o cenário da história em quadrinho. Nós temos as metáforas visuais. As metáforas visuais são esses que aparecem dentro do quadrinho. Pode aparecer uma estrelinha, as estrelinhas, pode aparecer também corações que podem indicar a paixão, que indicam a paixão. Então aqui nós temos outro exemplo de metáfora visual. Aqui também as notas musicais. É uma metáfora visual. E aqui os coraçõezinhos também, que indicam que o personagem está apaixonado. Então, agora que nós vimos elementos estruturais das histórias em quadrinhos, vamos aos exercícios. Aqui nós temos dois textos, o texto 1 e o texto 2. Esses textos, eles devem ser analisados conforme que nós aprendemos, e vocês terão que responder algumas perguntas. Essas são as perguntas que vocês irão responder.
Para o texto 3, no primeiro quadrinho, foi usado um espaço para representar o trecho. Oi, Mônica, olha só que legal presente que eu comprei para você, do personagem Cebolinha. E no texto 4, no primeiro quadrinho, esse espaço expressa algo do personagem Chico Bento. Qual é esse elemento e o que ele representa em cada ação? Descreva em que espaço ocorrem as histórias do texto 3 e do texto 4. No texto 3, os quadrinhos 4, 5 e 8 possuem uma figura de linguagem que representam os sons. Qual é esse elemento? Transcreva-os para comprovar sua resposta. As metáforas visuais indicam sentimento ou acontecimento. Elas estão presentes em quais ações dos personagens do texto 3 e do texto 4? Descreva essas ações. As linhas cinéticas presentes no texto 3 e no texto 4 representam a fala dos personagens, verdadeiro ou falso. Justifique. Então, essas são algumas perguntas que vocês irão responder. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada e até a próxima aula.